Porque o Senhor criou o casamento para nos mostrar o relacionamento de Cristo com a Igreja. O casamento foi dado para demonstrar o amor de Cristo pela Igreja. Até os filhos não são dados para compreendermos o amor de Deus por nós. A família é um lugar de revelação e vida. Adão é apenas um tipo de Cristo e Eva, uma ilustração espiritual da Igreja. Paulo diz que a união entre Adão e Eva, na verdade, apontava para a união entre Cristo e a Igreja. Efésios 5, 29 e 32 diz: Deixai o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é o mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Gênesis 2:20 diz que para o homem não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Precisamos considerar o sentido da palavra auxiliadora e idônea. Deus viu que o homem precisava de uma auxiliadora. O propósito de Deus não pode ser cumprido apenas com o homem, ou seja, Cristo. Deus ainda precisava da mulher, a igreja. A segunda palavra que deve ser considerado é idônea. Ela significa a altura, do mesmo tipo, da mesma natureza, algo que se pode ser como um completar. Não havia nada idôneo para o homem. Deus mandou que Adão colocasse nome nos animais e percebesse que eles não poderiam ser seus companheiros iguais, semelhanças. Vamos ver o processo de formação da mulher e sua união com o homem. Tornando-se um homem. Um dia Deus se tornou o homem. Antes Deus era somente Deus, mas agora ele é também homem. Adão era apenas uma foto, uma ilustração do verdadeiro Adão, que é Cristo. Deus então começou o processo de trazer Eva à existência. E o primeiro passo é fazer o homem dormir. Na Bíblia, dormir significa morrer. O Senhor Jesus teve de morrer para trazer à existência sua noiva. Por 3 dias e 3 noites, ele esteve dormindo o sono da morte. O sangue é para a redenção. Hebreus 9, 22. Mas o que significa a água? Em 1 Coríntios 10, 4 diz que a água saiu da rocha fendida no deserto. Eva foi formada de uma costela de Adão. Isso significa que a igreja sai de Cristo. Somente aquilo que é proveniente de Cristo pode ser igreja. Tudo que não é Cristo não é igreja. Assim como Eva era outra forma de Adão, a igreja é apenas outra forma de Cristo. A igreja é exatamente Cristo. Tudo que é natural do ego do homem não tem parte na igreja e não pode ser usado na edificação. A questão da fonte de origem das coisas e a primeira lição de vida cristã. Assim como o sono de Adão simboliza a morte de Cristo, o seu despertar representa a ressurreição. Quando Adão viu Eva, ele disse: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Tenho visto bois, leões, peixes e aves, mas nenhum deles poderia fazer par comigo. E por isso que podemos ser como Cristo, porque somos carne de sua carne e osso dos seus ossos. Somos da sua natureza, podemos ser seu par. Adão e Eva tornam-se uma só carne. Na realidade, Cristo e a Igreja são só um espírito. 1 Coríntios 6,17. Se compreendermos o significado dessa união, entenderemos melhor o livro de Cantares, que fala do amor do noivo por sua noiva. O objetivo de Deus é ser com um homem. Ele alcançou isso pela cruz e pela ressurreição. Ele tornou-se uma só carne e um grande mistério na palavra. Primeiro, porque fala de uma união tal entre Deus e os homens, que parece nos levar a ser divinos sem que sejamos Deus. Há 2 palavras no hebraico usadas para descrever a criação do homem e da mulher. Quando Deus criou o homem, a palavra usada era itzar, que significa moldar e espremer com barro numa forma. Mas quando a mulher é formada, a palavra usada é baná,
que significa ser esculpida com a arte e beleza. O homem veio do barro e talvez por isso ele não se importe muito em ficar sujo. Podemos ver que existe um problema de comunicação desde o Éden. Deus disse ao homem que não comesse da árvore do conhecimento, mas parece que ele não transmitiu a ordem muito bem a Eva. Não sabemos se Deus deu a ordem a Eva também, mas certamente era a vontade de Deus que Adão conduzisse a Eva. Podemos ver evidências de que Adão não instruiu Eva muito bem. A serpente lhe disse: Não comereis de toda árvore do jardim. O Senhor não disse isso. Ele disse: De toda árvore do jardim comerás livremente. No entanto, Eva não corrigiu o diabo. Depois ela acrescentou algo que Deus não tinha dito. Falou que não podia comer e nem tocar na árvore. Deus disse apenas para não comer. Tudo isso nos mostra que Adão não a instruiu Eva muito bem, porque Eva estava ao redor das árvores do conhecimento. A árvore da vida e a árvore do conhecimento estavam no meio do jardim. Intuitivamente, ela sabia que deveria estar ali, mas foi levada para a árvore errada. Creio que uma das razões por que Deus criou Eva foi para levar Adão a comer da árvore da vida. O diabo entrou em cena e levou a dar do fruto errado a Adão. Deus fez a mulher com uma grande capacidade de intuição. Ela não é movida pela lógica, mas ela é movida pelo sentimento interior.